Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Marcos Alcide, nosso diretor de consultoria, e deste lado, Darcy Zangelini Júnior, nosso consultor jurídico tributário. Além dos dois, eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário aqui também da Consulte. E o encontro de hoje, Marcos e Darcy, é voltarmos a uma temática já explorada e também prometida para aqueles que nos assistem, que iríamos voltar, que é o relatório anual de fiscalização, os resultados de 2023 e o planejamento necessário para 2024. Lembrando que esse tema, para aqueles que nos acompanham, ele foi tratado no último Momento Consulte, lá no episódio 46. O que é que a gente pode aqui ampliar de informações àqueles que nos assistem, Marcos? Então, Gilberto, como você falou, nós já falamos sobre esse assunto aqui há poucos dias, mas também já falamos no ano passado sobre o planejamento do ano anterior, mas a importância do plano da gente verificar, principalmente a gente que trabalha aí nessa parte de consultoria tributária, para poder passar para os nossos clientes e para as pessoas em geral toda essa situação de como que está essa fiscalização, como que a coisa está sendo administrada. Hoje nós trouxemos alguns pontos ali ainda da fiscalização, mais umas questões um pouco estatísticas que são importantes a gente compreender. Em relação ao procedimento de fiscalização, Gilberto e Darcy, nas pessoas jurídicas, em 2023, que é um número muito parecido com o de 2022, houveram 41 mil procedimentos fiscais. Isso, se a gente for considerar que nós temos 5 milhões aproximadamente no número de pessoas jurídicas que não são simples e que não são MEIs, porque no geral, de uma forma também um número aproximado, nós temos 20 milhões de pessoas jurídicas, mas metade são MEIs. Esse número de 41 mil procedimentos, ele representa menos de 1% das pessoas jurídicas que têm algum procedimento de fiscalização. Dentro desta situação, nós temos que, nesses procedimentos de 41 mil procedimentos, tivemos de auditoria externa 10% e outras revisões 90%. Então fica claro aqui aquilo que a gente sempre tem comentado, que as fiscalizações hoje são muito mais à distância, muito mais eletrônicas. Esse mundo atual que a gente tem de SPED e tudo isso faz com que possibilite essa situação para a Receita Federal, onde se verifica aqui que a auditoria externa representou em 2023 aproximadamente só 10% dos procedimentos de fiscalização. Para as pessoas físicas, esse procedimento de fiscalização foram 328 mil procedimentos, também menos de 1% do número de declarações pessoas físicas que são entregues, que são aproximadamente 40 milhões. A auditoria externa, que no caso das pessoas físicas, evidentemente que o número é bem menor, representa menos de 1%, porque as pessoas físicas, na sua grande maioria, são fiscalizadas através de malhas e outros tipos de revisões. Procedimentos fiscais por segmento agora, nas pessoas jurídicas. Esses procedimentos fiscais, em 2023, eles representaram de receita de auto-inflação, Roberto e Darcy, aproximadamente 215 bilhões de reais. Você veja que interessante aqui, embora os procedimentos de fiscalização com auditoria externa sejam, como nós já falamos, menos, ou aproximadamente 10%, quando você verifica no relatório da Receita Federal o que foi de arrecadação, 97% desses 215 bilhões vieram das auditorias internas. Então, as auditorias internas, embora sejam bem menores, em valores, eles representam bem mais, ou seja, 97% dos 215 bilhões do total dos autos de infração. E o maior valor, tem bastante lá para a indústria, para o comércio, para a prestação de serviços, para os vários segmentos, mas o maior valor em 2023 ficou para as indústrias, que representaram 86 bilhões desses 215 bilhões do total em reais do que foi de lançamento de ofício. Em relação aos procedimentos fiscais por segmento das pessoas físicas, foram 9,7 bilhões o valor dos autos de infração, sendo que aqui 62% vieram das auditorias externas. Então, embora também, como falamos, as pessoas físicas tenham muito pouco auditoria externa, quando passa para a questão de
avaliação de valor, essas auditorias externas é que efetivamente elas têm o maior valor. Marcos, só um comentário, Pois até não? lembrando de um outro momento consult, que nós comentamos sobre a fiscalização do agronegócio. Porque nós sabemos que no meio rural, a maioria da contabilidade ainda se processa na pessoa física, no proprietário das áreas rurais. Então, muito do que esse número revela diz respeito justamente à nossa maior riqueza atualmente, que vem do campo. Então, e esse é um segmento que nós veremos mais adiante. Já era foco da Receita no ano passado e quero crer que continue também nesse ano. O que chama atenção é que, embora os percentuais sejam pequenos, né, menos de 1% das pessoas jurídicas e menos de 1% das pessoas físicas, os números são extremamente superlativos em termos de faturamento, mostrando evidentemente uma tendência natural a buscar aqueles que movimentem valores significativos. E realmente a atenção a que o Darcy se refere, do setor agrícola, ele geralmente envolve valores substanciais, não é isso? Sim, sim. Como depois a gente vai comentar até isso um pouco melhor ali para frente, essa situação que você comentou, Gilberto, do direcionamento hoje das fiscalizações. E ainda só para a gente concluir essa questão das pessoas físicas, o maior valor desses 9,7 bilhões foram para os empresários. Os empresários representaram, desses 9,7 bilhões das pessoas físicas, representaram 1,8 bilhão de reais. O que mais que nós temos aqui? Procedimento de fiscalização por tributo. Então, 5 tributos, na realidade, representaram 84% da arrecadação e dos procedimentos de fiscalização. Quais são esses 5 tributos? Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, a COFINS, a contribuição previdenciária patronal e o imposto de renda retido na fonte, sendo que destes 5, o maior valor representou o imposto de renda da pessoa jurídica com 43%. Então fica claro aqui a concentração, digamos assim, das fiscalizações, dos maiores valores em alguns tributos, aqui no caso esses 5. Apenas por curiosidade, aquilo que a gente sempre fala, que o Gilberto também comentou há pouco, que as fiscalizações são mais direcionadas, veja que o Simples, em relação à fiscalização das empresas do Simples, representou 0,02%. E por último, só para a gente comentar, sobre a fiscalização dos maiores contribuintes, que foi isso que o Gilberto comentou há pouco. Lembrando, como já falamos no momento anterior, que menos de 1% das empresas são esses maiores contribuintes, eles representam mais de 60% da arrecadação. Por isso, esse direcionamento. Isso faz, como é citado no relatório da Receita Federal, ele possibilita que eles gerem uma especialização, Gilberto e Darcy. 81% dos créditos constituídos de ofício, devido a essa especialização, ficaram em alguns pontos específicos, que são preço de transferência, o famoso transfer price, planejamentos tributários abusivos, erosão tributária em operações de comércio exterior. Isso a Receita chama aquelas operações onde há uma transferência de resultado entre países, as reestruturações societárias e outros. Então, nesses maiores contribuintes, há esse foco, há esse direcionamento em relação a essas situações aqui comentadas, Gilberto e Darcy. Em linha com o que o BEPS, os planos de ação do BEPS prevêem, por conta da pretensão do Brasil de ingressar na OCDE, porque são assuntos que hoje a OCDE se preocupa, problemas de erosão da base tributária, preço de transferência, e é exatamente o foco que está sendo dado agora para esse tipo de atividade. O que não quer dizer que as demais atividades também não estejam sujeitas a fiscalizações eventuais. E a título de curiosidade, o comentário que o Darcy se referiu sobre o momento consulta que nós tratamos da questão específica do produtor rural, que estava consultando aqui a tela, é o episódio 11. Então, para aqueles que quiserem dar uma olhadinha e verificar um pouco, vão até o episódio 11 e vocês vão ver alguns comentários do Darcy acerca dessa questão.
O que não quer dizer que todos devam se preocupar em planejar a sua atividade e buscar realmente o melhor encaminhamento. Por quê? Em tempos de informação eletrônica, todos os dados estão à mão. Veja, isso aqui é plano prévio de fiscalização. Não quer dizer que em dado momento não possa haver fiscalização de outros segmentos. E esse monitoramento que alude o Marcos, ele também existe aqui em nível de Estado, né? As grandes empresas, eu sempre digo, aqueles que nos acompanham, olha, muito cuidado com os dados que você vai fornecer, as informações, quando você muda drasticamente de procedimento, porque isso certamente lá no painel de acompanhamento da Receita Estadual e também da Federal, isso vai chamar atenção. Então, muito importante observar, temos muito que comentar sobre isso, né, Daci? Eu até gostaria de só, num dos segmentos aqui que a Receita Federal focou, que é do planejamento tributário abusivo, quando o Marcos Alcídio fez referência que menos de 1% dos contribuintes pessoas físicas e jurídicas são fiscalizadas, isso não significa que o sujeito pense assim subliminarmente que ele está autorizado a fazer o que bem entender, porque a fiscalização é pouco. O Gilberto mesmo acabou de comentar. Você tem os cruzamentos de malha fiscal, você pode ser chamado a qualquer momento a prestar informações. Então, o baixo índice de fiscalização não é uma carta aberta. É preciso tomar muito cuidado, porque a falta de uma assessoria competente na hora de organizar o planejamento tributário, a vida fiscal da empresa, precisa considerar que a regra é se manter na linha. Né? E o mais engraçado é que nós vivemos tempos de inteligência artificial e as pessoas ainda não se conectaram com a mudança que aconteceu, inclusive no segmento que nós atuamos. Né? O conceito das RNAs, as redes neurais artificiais, né? É a forma como o nosso cérebro funciona. Você coleta dados de todos os lados, por puro silogismo, né? Aquele velho jargão que a gente usa, né? João toma café, quem toma café vive longamente. A Receita vai concluir que o João vai viver longamente, sem que nós tenhamos falado. Isso é silogismo, isso é Aristóteles. Ou seja, todo o raciocínio hoje feito no SPED, em todos os regimes de informações que nós temos, além de ser concêntrico, eles estão alimentando a fiscalização. O fato de haver um relatório de grandes atividades não quer dizer que as pequenas atividades já não têm essas informações lá coletadas, o que significa dizer que nós temos que nos preocupar com o que nós informamos, como informamos, a qualidade, o dito cujo compliance, né, que deve ser um momento constante de qualquer profissional que milite na área e preocupação dos empresários, não é isso? E é para isso que nós estamos aqui. Com certeza. Não é mesmo? Bom, para o nosso momento consulta de hoje eram essas as informações, certamente, né, Marcos Daci? Vamos voltar ao tema, porque há muito o que falar, mas sempre lembrando a vocês, primeiro, o famoso triplo C, né? Dê aqui o seu cliquezinho no like, para dizer que gostou, dando maior referência à nossa publicação, comunique-se com os seus conhecidos, divulgue o nosso trabalho e principalmente compartilhe. E não esqueça de colocar lá a sua inscrição, para que toda vez que houver um vídeo novo, você seja informado. De resto, nós temos também um e-mail que você pode nos mandar em forma de consulta, em forma de dúvida, em forma de sugestão, que é o momentoconsulte@consulte.com.br. Temos respondido algum, né, Gus? Sim. Então, sempre que você tiver dúvida, nós estaremos aqui à sua disposição. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.